Ah, essa música é tão bonitinha. Eu já queria uma dancinha, eu e você. Né? Só que assim já tá bom, né, gente? Ó. Beijo, Maria Cristina de Caraguatatuba, que tava conversando comigo aqui, ó, pelo WhatsApp, no telefone. Beijo pra Márcia, pra Roberta. Beijo pra você que tá Silmara, a doutora Silmara, que faz aniversário hoje, que a gente ama de paixão. Amor de pessoa, cuida tão bem do sorriso da gente, do pessoal do Dr. Vip. Um beijo pra você, a gente ama muito, viu, doutora? Beijo pra todo mundo que tá em casa. Meinho de semana, friozinho gostoso, né? Pra ficar debaixo das cobertas, mas ficar juntinho da gente aqui. Melhor momento do nosso programa. Vamos para 11 anos esse mês, juntinho de você. Só que antes da gente dividir informação, aprender com a participação de cada um que está aí em casa, bora lá para a nossa mensagem do dia? Para que você está se preocupando, batendo cabeça à toa? A verdade vem com o tempo, é a lei da vida. A vida é assim, é ação e reação. Você não precisa nem fazer força para acreditar, porque de repente, quando você menos espera, a resposta vem, aparece bem na sua frente. Deus trabalha assim, você não precisa acreditar, porque Ele acredita em você. Luquinhas Aiverde, o que tem hoje? Só o ex-médico Roger Abdelmaci chega a apartamento em São Paulo, onde irá cumprir prisão domiciliar, e Polícia Rodoviária Federal reduz policiamento em estradas após corte de verbas. Bora participar do programa? Abra seu coração fazendo sua pergunta pelas redes sociais. Aliás, no Face você pode concorrer prêmio essa semana. Tem um kit da Cooper esperando por você. Curtiu, compartilhou, tem sorteio na sexta-feira e você pode concorrer. Lembrar também que no Instagram, o nosso perfil é @FalandoNissoBand. Tem um kit com vários produtos para você cuidar da saúde da sua boca. Fácil demais também para você concorrer. Você acessa @FalandoNissoBand. Nessa fotinho que está na tela, lá tem passo a passo como você faz para concorrer. Hoje é dia de abrir o coração, de abrir a mente. Hoje é dia de papo cabeça. A gente já faz esse alerta, você não precisa se identificar se você não quiser, porque o assunto, ele pega um pouquinho, algumas pessoas têm vergonha de falar sobre isso, outras não. Tem gente abrindo o coração já aqui no Facebook, né, Luquinha? Aliás, vergonha não sei por quê, Solange, porque hoje em dia, quem é que nunca tomou ou precisou de um antidepressivo? Antidepressivo, você sofre de depressão, toma muito remédio, esse remédio pode causar algum tipo de dependência, fazer mal para a sua saúde, para o seu comportamento. Ele veio de São Paulo, está aqui para tirar as nossas dúvidas. É o psicólogo, o Dr. Nelson Luiz Raspes. Dr. Nelson, que bom ter novamente aqui. Chega junto. Obrigada, viu? Obrigado por estar vocês. aqui com a gente. Obrigado, viu, doutor? Obrigado bom vocês. revê-lo É um aqui, prazer fica à mais uma vez estar aqui vontade. A gente, o Dr. Nelson, quando não está aqui, ele está no Face, junto com a gente. Acompanhando. Com certeza. Muito querido mesmo. Obrigado. Dr. Nelson, obrigado ao senhor por ter aberto aí espaço na sua agenda para nos orientar em relação a esse assunto que pega muito, né? Uhum. E a gente estava conversando lá fora, antes do Dr. Nelson entrar, gente, no camarim, e a gente falou, Dr. Nelson, o que é tristeza e o que é a depressão? Quando é que a gente pode falar que ou eu estou muito triste por alguma situação ou eu entrei numa depressão? Qual que é a diferença? É interessante essa pergunta, Solange. Hoje em dia é muito comum falar, eu estou deprê. Estou deprê, estou deprê. Mas a tristeza é um sentimento passageiro. Então, se você está triste porque perdeu uma vaga de um emprego, ou perdeu alguma situação, ou passou por alguma dificuldade, ou está passando por uma dificuldade. Agora, a sucessão de tristezas que a pessoa não elabora direito, isso possa vir a tornar uma depressão. Tá, então tem que prestar atenção nos sinais, tá? Que a gente vai falar durante o programa, Zóio Verde. Bora pra Caraguatatuba conversar com a Maria. Será que é a mesa que estava conversando comigo antes? Vamos ver. Alô, boa tarde? Ih, caiu, que pena, né? Vou aproveitar para fazer uma pergunta que não só eu tenho, mas eu acredito que quem passou já pela depressão, a gente sempre se questiona, né? A depressão, ela depois que é curada, ela pode voltar a qualquer momento? Boa pergunta, Luquinha, excelente pergunta. Muito boa mesmo. De verdade, Lucas, não tem uma cura 100% da depressão, mas ela é tratável e a gente sempre aconselha passar com um psiquiatra, que hoje em dia é muito comum, que tem gente que tem aquela dificuldade de encarar um psiquiatra, acho que é médico de louco e não é, né? Para o médico prescrever quais são os sintomas que a pessoa descreve, quais são os sintomas, o psiquiatra prescrever uma medicação e tem que ter um acompanhamento contínuo. Uhum. Paralelo a isso, uma ajuda psicológica sempre é muito bem-vinda. Pois é, e aquelas pessoas, a gente está falando, será que a medicação pode viciar ou não? E quem precisa da medicação? Às vezes isso aqui está curado, mas o organismo pede, é feito droga, viu, Luquinha? Pede a medicação. E aí, faz o quê? Bom, eu acho que a gente conseguiu retomar o contato com a Maria. Alô, boa tarde? Oi, boa tarde, Lucas, tudo bem? Oi,
Xepa, Solange, eu adoro vocês. Que bom, obrigado pela ligação aqui. Bom dia do programa, viu? É assim, eu queria perguntar para o doutor, é o seguinte, há 4 anos atrás, eu tomei muito antidepressivo, e faz 4 anos que eu não tomo mais, eu parei. Só que assim, começou agora, uns 2 meses atrás, começou de novo. É uma angústia, uma tristeza, e eu só tenho vontade de chorar. Eu queria perguntar para ele se pode ter voltado novamente essa depressão. É Maria, né? Isso, então, Maria, pode sim. Essa angústia, se ela é constante, se ela é muito recorrente, então acho que é interessante você procurar novamente seu psiquiatra e até procurar um psicólogo para ver o que está acontecendo com você, mas tudo indica que sejam sinais, sim. Porque o psiquiatra, ele pode medicar, o psicólogo não, tá? O psicólogo orienta na terapia, conversa, exatamente, mas o psiquiatra pode medicar. E a gente vai falar sobre a medicação. Tem gente que fala assim, eu não quero mais tomar o remédio, só que eu não consigo deixar de tomar o remédio. Tem como, Luquinha? Pois é, a Gabi, põe aí pra gente o comentário da Silvia Regina. Ela fala assim, depressão é uma doença que corrói a alma. É verdade. Será que a depressão, ela afeta somente o psicológico ou pode até afetar o nosso corpo? Quais são os sinais no corpo para você que, de repente, tem dúvida se tem ou não depressão? Já a gente comenta com vocês, mas agora a gente conversa com Solange Moraes, Daniela Lopes, também as notícias da redação. E a Polícia Federal pediu ao Supremo a inclusão do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco em um inquérito da Lava Jato que investiga políticos ligados ao PMDB na Câmara dos Deputados. Vamos saber tudo e os detalhes com ela, nossa querida repórter Daniela Lopes, que está ao vivo lá na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham Falando Nisso. Pois é, viu, Sol? E a suspeita é a de que desvios de recursos da Caixa Econômica Federal tenham sido feitos por deputados dessa bancada na Câmara, viu? Entre os já investigados estão o deputado Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Alves e o doleiro Lúcio Funaro. O ministro Edson Fachin, que é relator da Operação Lava Jato, pediu ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que se manifeste a respeito. A decisão de Fachin só deve sair depois do recesso do Judiciário, ou seja, só a partir do mês de agosto, Solange. Pois é, vamos aguardar mais essas... É tanta denúncia, né, Dani, que a gente acaba se perdendo aí. Virando só um pouquinho a página, mas ainda lidando com política, e o Trabalhador, por 46 votos a 19, foi aprovado um requerimento que a gente comentou ontem, né, Dani, de urgência para a tramitação da reforma trabalhista, né, no Senado. Isso mesmo, Solange, a gente comentou realmente, olha, a aprovação foi sob protestos da oposição, viu, Solange? E com isso, a proposta vai ser incluída na pauta de votações da Casa e vai poder ser votada. O repórter Victor Boagian tem mais informações. Olha, com essa aprovação do requerimento de urgência, estamos a um passo para a votação final no plenário do Senado Federal dessa proposta de reforma trabalhista. E, aliás, o último passo necessário aqui no Congresso Nacional, porque se a proposta for aprovada em plenário, ela segue para a sanção presidencial. Tudo indica que haverá número para a aprovação da reforma trabalhista. E isso se pode dizer já com base no resultado desse requerimento de urgência, que teve 46 votos favoráveis e apenas 19 contrários. Para a aprovação do projeto, quando ele for ao plenário, são necessários os votos de metade mais um dos senadores presentes numa sessão com pelo menos 41 senadores. E o que nós vimos aqui foi um número bem acima da metade dos votos, apenas a votação da urgência, né? Então, é um número razoável de senadores que, ao defenderem a urgência, automaticamente defendem que esse assunto seja encerrado aqui no Senado Federal, depois de passar por 3 comissões, depois de muito debate aqui e na Câmara dos Deputados, e aí, efetivamente, a votação final no plenário do Senado Federal, o que deve acontecer na próxima terça-feira. Antes disso, uma sessão de discussão sobre o tema na quarta-feira, amanhã, e uma outra sessão na quinta-feira. Um acordo entre oposição e governo garante que depois desses 2 dias de discussão sobre o assunto, na próxima sessão, portanto, na terça-feira da semana que vem, a proposta é efetivamente votada.
E a gente vai acompanhar de perto. Enquanto os senadores aí que estão votando, viu, Luquinha, a reforma trabalhista, continuam recebendo os seus altos salários, benefício, auxílio gravata, auxílio apartamento, auxílio doença, tanto auxílio, o salário médio do brasileiro, do trabalhador, aquele que trabalha mesmo, ele caiu 3,2% em 2015, segundo o IBGE. E agora a gente comenta com vocês, na verdade, Daniela Lopes, sobre estradas. Parece que tem obras na Tamoios, é isso, Dani? Isso mesmo, viu, Lucas? Teve início hoje aí uma obra na Tamoios para alargamento de uma curva no trecho de serra, próximo ao quilômetro 74. E o motorista que for pegar a Tamoios vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque pode ter pare e siga de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. Então, é preciso ter atenção ao dirigir ali pela rodovia dos Tamoios. Mas neste momento o tráfego está tranquilo, viu, Lucas? Na rodovia Presidente Dutra também não há registro de nenhuma ocorrência grave ou congestionamento aqui no trecho do Vale, Lucas. Obrigado, Dani. Eu tô com imagens aqui que realmente impressionam. Olha só, Solange, quarta-feira gostosa para ficar debaixo da coberta, mas essas imagens enviadas por um telespectador, do José Everardo, ele registra a manhã mais fria de todo o país, segundo o CPTEC-INPE. Olha só, Solange, Campos do Jordão foi a cidade mais fria do nosso país nessa manhã, registrando menos 3 graus. Menos isso mesmo, 3. Gente. São 3 graus negativos. Imagina isso pela manhã só. A paisagem fica linda, vamos Fica combinar, lindo de ver. Agora, de sentir, eu não sei não, né? Mas vamos ver quais são as mínimas para hoje em toda a região. Geralmente eu costumo falar das máximas, né? Mas a gente percebe que realmente está um dia frio. Por exemplo, Monteiro Lobato, hoje a mínima é de 7 graus, sem previsão de chuva. O mesmo tem em Aparecida, a máxima é de 9 graus, geralmente é tão quente lá. Taubaté, a mínima é de 5 graus, perdão, e Paraibuna, a mínima de 8 graus. Litoral também um dia frio, mas sem previsão de chuva, máxima de 12 graus em Ubatuba. A gente destaca hoje a cidade de Caraguatatuba, que tem a mínima de 12 graus. A temperatura não dá uma variada muito grande não durante essa semana, só a máxima chega a 24 graus e mínima 13 graus também. A previsão de chuva é muito pequena para sexta-feira, mas dificilmente chove, porque não vem com tanta força assim a frente fria. Mas domingo, sábado e domingo, a previsão é de sol entre nuvens, dias estáveis, mas com friozinho. E a Polícia Rodoviária Federal reduziu o policiamento em estradas por falta de verba. Absurdo, né? Absurdo, que a gente já comenta no próximo bloco, que também tem dicas para ajudar você a cuidar muito bem da saúde dos seus olhos, junto com o Instituto da Visão. Tersol e calásio, você sabe o que é? Eu vou explicar no próximo bloco, no quadro de Olho no Olho.